Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao nosso Papo Desinformante, número 101. A gente já tem alguma história, vem com a gente. Essa semana eu publiquei uma matéria que interessa, claro, à sociedade civil, mas tem uma leitura assim muito particular pelas pessoas que têm filhos e filhas, né? É a TIC Educação, uma pesquisa feita todo ano por institutos de pesquisa, né, do Comitê Gestor da Internet, para entender como está o acesso e o uso da tecnologia, das redes sociais nas escolas, pelas crianças e pelos educadores. Nós, os Desinformantes, destacamos alguns aspectos. 61% dos professores afirmam ter apoiado alunos no enfrentamento de situações sensíveis na internet. Na edição 2021 da pesquisa, esse percentual era de 49% dos professores que reportavam ter apoiado alunos. Que situações sensíveis são essas? O uso excessivo de jogos e tecnologias digitais foi o problema número 1 dos alunos, passando de 32% em 2021 para ser o problema de 46% dos alunos no ano passado. Cyberbullying passou de 22% na edição de 2021 para 34% em 2022. Discriminação de 22 para 30, disseminação ou vazamento de imagem sem consentimento de 12% para 26 e o assédio de 14 para 20. Tem esses dados todos lá na nossa matéria no desinformante.com.br. Lembrando que a pesquisa ouviu 10.448 pessoas em 1.394 escolas, sendo 959 gestores, 873 coordenadores, professores e 7.000 alunos. As escolas públicas e privadas, localizadas em áreas urbanas e rurais e nas modalidades de ensino médio e de ensino fundamental. Estamos lançando essa semana uma página especial sobre inteligência artificial e desinformação, um produto novo aí do Desinformante na área. Como é isso? O que tem nessa página? O que a pessoa vai encontrar? E quais as novidades? Quem explica é o Matheus Soares, que trabalhou diretamente na construção do conteúdo e também do layout, junto com a nossa coordenadora de design, Helena Benz. Conta para nós, Matheus. Oi, Ana. Oi, Liz. É isso mesmo. Depois de 2 semanas de férias, eu voltei com essa super novidade, a página, o lançamento aí da nossa página IAI, que reúne a nossa produção sobre inteligência artificial e desinformação, que é, sem dúvida, um dos grandes temas, né, de 2023, muito por conta do lançamento do ChatGPT, ainda no final de 2022, mas que trouxe para esse ano a explosão das chamadas IA generativas, né, em que as grandes empresas também lançaram suas próprias IAs, além do ChatGPT. A gente teve aí a Microsoft, o Google, a Meta lançando suas próprias funcionalidades. E desde o início do ano, nós do Desinformante estamos próximos a pesquisadores, estudiosos, para tentar entender o que são essas tecnologias, mas também seus impactos para a desinformação, para o ecossistema informacional digital. Então, nós reunimos, como eu falei, essas matérias sobre IA e desinformação, que está na página que você pode acessar pelo site www.desinformante.com.br/IAI. Lá você encontra conteúdo sobre deepfake, sobre como essas tecnologias vão impactar, por exemplo, a construção, o compartilhamento dessas informações falsas, né, mas também o impacto dessas tecnologias no jornalismo, na democracia, na educação, enfim, também no cotidiano do trabalho. E essas temáticas são muito importantes, né? A gente está aí vivendo o momento do lançamento dessas funcionalidades, mas também dos seus usos e tentando prever os impactos que essas tecnologias vão causar para diversos âmbitos da sociedade. É um caminho sem volta, né? Não dá para dar 2 passos e pensar o mundo sem inteligência artificial. Pelo contrário, a partir de agora, essas tecnologias elas vão começar a ser mais usadas no cotidiano, nas redações, nos escritórios, enfim. E aqui nós, do Desinformante, estamos tentando, junto com pesquisadores, né, os estudiosos, tentando entender o que são essas tecnologias, mas também quais são os seus impactos para os diversos âmbitos da sociedade.
sociedade. E a página está muito bonita, está lá disponível, acessem, naveguem por essas diversas abas, né? Enfim, é isso aí. Ana? Tá linda mesmo, Matheus. Obrigada. Pessoal, desde o começo do mês está rolando um julgamento muito emblemático, muito histórico nos Estados Unidos. O Departamento de Justiça daquele país entendeu que o Google está abusando do seu monopólio digital. Como é isso, Liz? Explica para nós. Oi, Ana. Oi, Matheus. Oi, pessoal. Pois é, né? Esse caso, inclusive, foi destacado como um caso que pode definir aí o futuro da internet, né? E definir se o mecanismo de busca do Google vai enfrentar em algum momento algum tipo de concorrência. Mas vamos explicar o que é esse caso, né? Que começou nesse mês, mas deve durar até aí o mês de outubro. A expectativa é que dure pelo menos umas 10 semanas. Tem muita gente para ser ouvida e muita coisa para ser debatida nisso. A ideia principal, né, a alegação principal desse caso é que o Google estaria abusando do seu monopólio, ou seja, né, que o seu domínio, o crescimento do seu domínio sobre o mercado não aconteceu de forma orgânica, mas sim que a empresa cometeu alguns abusos que vão atentar aí contra o direito da concorrência. Então, o que seria isso, né? Seria, na prática, o Google, ele firmou acordos e contratos com algumas empresas para que ele fosse um mecanismo padrão de buscas. Por exemplo, ele fez um contrato com a Apple, pagando um certo valor, né, significativo, obviamente, à empresa, para que o Google fosse o mecanismo de busca principal da Apple, dos iPhones, enfim, de todo o material que seja gerado pela empresa. Assim como também, né, para o Mozilla, para que fosse o mecanismo principal de busca do Firefox, assim como na Apple é no Safari, mas também exigiu, por exemplo, que as empresas fabricantes de Android já viessem com o aplicativo do Google baixado de fábrica, dificultando, né, obviamente, que as pessoas, que os consumidores tenham acesso a outras empresas ou então busquem outros serviços, visto que quando você tem um aplicativo padrão, inclusive a gente conversou com alguns especialistas sobre isso, há um viés de confirmação aí, né? Há uma dificuldade de o consumidor sair desse padrão e buscar outro serviço. Hoje o Google já domina 90% do mercado nos Estados Unidos, no Brasil, enfim, em diversos outros países, o mercado principalmente de mecanismo de busca, e essa é a principal discussão desse caso. Se esses contratos, eles influenciam ou não na percepção e no domínio do Google nesse processo, né? A defesa do Google traz, inclusive, que esses contratos eles não influenciam porque essas empresas escolhem o Google justamente por ele ser o melhor mecanismo de buscas, né? Eles dizem que discordam daqueles que vão tentar alterar essa lei, né? Dizem que colocam as pessoas em primeiro lugar, né? O uso das pessoas em primeiro lugar, e esse caso está tentando colocar os concorrentes do Google em primeiro lugar, né? Tentando aí criar um ambiente mais concorrente, mais competitivo dentro desse universo. A gente conversou com a especialista Camila Contri e ela refuta esse argumento do Google justamente porque se o Google fosse o melhor mecanismo, tivesse o melhor serviço de qualidade, como eles dizem, eles não precisariam pagar para que ele fosse o aplicativo padrão, né? Óbvio que aqui a gente não está discutindo a qualidade do serviço do Google, tem muita qualidade, mas a especialista destaca também que existem práticas abusivas no crescimento dessa empresa. E a gente vai continuar acompanhando esse caso do Google, né? Acompanhando quais seriam as possíveis sanções à empresa, né? O caso ele pode ser arquivado e a empresa não ter nenhuma sanção. Pode existir uma sanção econômica, ou seja, a empresa pagar alguma multa que seja determinada pelos Estados Unidos. Pode existir sanções que são chamadas de comportamentais, ou seja, obrigar que o Google, por exemplo, não faça mais contratos desse tipo, e as sanções mais drásticas, que seriam sanções estruturais, que tentariam mexer na estrutura do monopólio. A matéria completa está no nosso site, desinformante.com.br, mas ao longo da semana e das próximas semanas, a gente também vai continuar acompanhando isso para justamente explicar para você os problemas democráticos de a gente ter empresas tão grandes e grandes monopólios debatendo aí e mediando a nossa esfera pública digital. Então, fica de olho no site do Desinformante para não perder nenhuma novidade. Ana? Boa, Liz. Muito bom. Esse assunto nos interessa. O que tem a ver desinformação com monopólio, Ana?
poxa vida, esse modelo dessas empresas, dessas 5, 6, são quantas as Big Tech? São bem poucas, né? Esse modelo a gente já sabe, né? Que ele favorece a desinformação, que ele inclusive premia, né, a desinformação, o discurso de ódio, tudo que é mais inflamado e polarizado. Se você não abre para outros modelos, se você não, né, amplia isso para outras empresas, como é que a gente vai conhecer ou desenvolver novas práticas, né, novos modelos de negócio que possam proteger grupos vulneráveis ou estar atentos, né, a direitos humanos, à justiça e outros valores da humanidade? Fica a dica aí para pensar. Pessoal, nessa movimentadíssima semana, a gente também tem um vídeo novo da série Desinformante Explica. Matheus Soares continua desvendando mais aspectos da inteligência artificial. Nesse episódio, ele fala sobre IA e regulação. Não deixem de conferir, portanto, a nossa nova página de IA, nossa querida IAI. Vídeo novo de inteligência artificial, mais um monte de conteúdo bom no nosso site, desinformante.com.br. Obrigada pela audiência. Até semana que vem. Tchau.